Olá! O tema dessa aula é Sistema Linfático e ela foi desenvolvida pelos acadêmicos Ana Tabet, Júlia Marcelino, Isabela Viegas, Juan Cirea, Larissa da Silva e Vitor Munari. Esses são os pontos principais que a gente vai abordar sobre o sistema linfático. Vamos lá! O plasma sanguíneo é um líquido extracelular típico, o que significa que a única diferenciação entre ele e os outros líquidos extracelulares é a alta concentração de proteína, em especial a albumina. Ele compõe entre 55% e 60% do sangue. O líquido intersticial é produzido a partir do plasma após a filtração pelos capilares sanguíneos. Por isso ele se localiza entre esses capilares, banhando as células e sendo caracterizado como um líquido extracelular. A dinâmica da membrana capilar se caracteriza pela troca da água e substâncias e produtos entre o plasma e o líquido intersticial. Esses dois produtos possuem um fluxo bidirecional, que é caracterizado pela difusão do gradiente de maior para menor concentração. Os capilares arteriais realizam a filtração e os capilares venosos realizam a absorção. O processo de filtração acontece necessariamente nos capilares arteriais devido à maior concentração de plasma no mesmo. Para a realização desse processo de filtração e absorção, existe um sistema chamado de sistema capilar, que consiste basicamente na troca desses líquidos e substâncias pelos poros das membranas basais desses capilares. Eles realizam essas trocas líquidas e também possuem vesículas pinocíticas, que abraçam os líquidos como se fosse uma fagocitose e transportam para o interior da célula. A pressão média dentro de um capilar é de 17 mm de mercúrio, sendo que na extremidade arterial é de 30 mm por mercúrio e na venosa é de 10. Essa diferença de pressão determina o processo de difusão na troca dos líquidos e substâncias. Com essa imagem, a gente consegue ter uma visão melhor de como que acontece essa microcirculação. Todo esse circuito é conectado, e conforme eles vão se ramificando, vai diminuindo o calibre para que ele possa envolver melhor o tecido e proporcionar uma troca nesse meio mais adequada. Esse sistema também é bem favorecido pela pressão do líquido intersticial, que aperta as paredes dessas células, forçando a filtração e a absorção e mantendo as células próximas, o que também facilita a rapidez do processo. A pressão desse líquido é considerada negativa de 6 mm de mercúrio, porém a diferença de pressão entre todos os componentes resulta numa diferença de 23 mm de mercúrio, o que força a saída de líquidos do capilar para o espaço intersticial. Já a pressão coloidosmótica se caracteriza pela concentração de substância no líquido intersticial. Como foi falado anteriormente, a diferença de pressão entre plasma e líquido é de 23 mm de mercúrio, e isso garante a constância do volume sanguíneo, além de todas as trocas químicas e físicas que acontecem dentro desses capilares. A lei dos capilares consiste no equilíbrio entre as pressões hidroestáticas da saída e entrada de líquido dos capilares, então na absorção e filtração. Ela também auxilia na manutenção do volume sanguíneo e no débito cardíaco. O sistema linfático é composto pela linfa e pelos vasos e órgãos linfáticos, que são as amígdalas, os linfonodos, o timo e o baço. Todos esses auxiliam no processo imunológico. A gente consegue ver um pouquinho deles aqui na imagem ao lado. A linfa é altamente permeável às moléculas de proteína, por isso faz a maior parte delas retornarem ao sangue. Aproximadamente 70% dessas proteínas retornam ao sangue devido à presença da linfa. O fluxo da linfa é determinado pela pressão do líquido intersticial e pela bomba linfática, devido à troca que esses dois realizam. É importante ressaltar que os capilares linfáticos do membro superior direito não possuem conexão direta com o membro inferior direito. Porém, no membro superior esquerdo, todos os capilares linfáticos possuem ligação direta com os dois membros inferiores, tanto direito quanto esquerdo. Os linfonodos têm a função de filtrar a linfa. Eles se encontram principalmente nas regiões cervical, axilar, subclávia, abdominal e inguinal, sendo que o timo e as amígdalas possuem relações íntimas com o sistema imunológico. O timo com a relação de produção de linfócitos T e as amígdalas com uma primeira defesa corporal. O baço tem uma relação íntima com a filtração do sangue. Esses linfonodos também facilitam a conexão dos capilares sanguíneos com os vasos linfáticos.
permitindo que a maior parte proteica da linfa vá para os capilares venosos e participem da filtração sanguínea, e também na troca tecidual. Porém, esses linfonodos também têm uma parte negativa em pacientes com câncer, porque ele pode gerar metástase, pois a célula cancerígena pode viajar para todos os vasos linfáticos e se espalhar pelo corpo. Por isso, em alguns casos de pacientes cancerosos, os linfonodos são removidos, e isso causa uma consequência chamada de linfedema, por causa do acúmulo da linfa e da demora na drenagem dessa linfa para o restante do corpo. A linfa é um líquido que tem uma composição bem parecida com a do líquido intersticial. Pode até se dizer que é a mesma e ela não possui um fluxo rápido. Esse fluxo é de aproximadamente 100 mm por hora. Em relação a essa velocidade de fluxo, se ela for muito reduzida, pode acabar causando os linfedemas, ou edemas, que é um aumento do volume do líquido nos espaços intersticiais. Ele pode ser causado por falhas no mecanismo de drenagem, também acontece na questão do câncer, que foi falada anteriormente, e algumas outras questões de saúde que podem desencadeá-los. Existem 3 tipos de edema: o normal, o transudato e o exudato. O normal consiste em um equilíbrio entre a saída e a entrada de água nos capilares. O transudato é um edema mais líquido, ele consiste no rompimento dos capilares e acontece um extravasamento desse líquido, por isso que ele é mais molinho. Já o exudato é o extravasamento de proteínas para o meio intersticial. A absorção é muito mais difícil e, consequentemente, é mais difícil de drenar. Ele desencadeia processos inflamatórios e pode levar a um processo de fibrose muscular. Uma maneira de verificar a presença do edema é realizando o teste do sinal de Godet ou sinal do Cassifo. Basta aplicar uma pressão com a ponta do dedo durante 5 segundos e observar o quanto ficou afundado. Cada período de tempo significa um nível ou um tipo de edema. Em um edema líquido, a pele volta ao normal rápido, pois é como se fosse um balão d'água. Em um edema mais estruturado, ou seja, o exudato, a pressão redistribui as proteínas e leva um certo tempo para voltar à posição normal. As causas de formação de edema são múltiplas, mas algumas delas são a pressão líquida aumentada nos capilares ou permeabilidade aumentada, a pressão coloidosmótica plasmática diminuída e também a pressão coloidosmótica intersticial aumentada, entre outras. Por último, vamos falar sobre os sistemas especiais. São sistemas de líquidos separados, mas que têm uma íntima relação com o sistema linfático. Um exemplo deles são os espaços líquidos potenciais, que são espaços onde se tem um mínimo de espaço preenchido por uma quantidade mínima de líquido. Essa quantidade mantém a lubrificação e forma um sistema de amortecimento dos órgãos que envolve. Alguns exemplos são os espaços pleurais, no pulmão, o pericárdio, peritoneal e articulares. Quando se tem um extravasamento de líquido nesses espaços, se tem um edema, mas nesses espaços são chamados de efusão. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esses sistemas especiais, vale dar uma conferida no sistema líquido do olho e também no sistema do líquido cefalorraquidiano. Bom, é isso. Toda a nossa equipe deseja bons estudos para vocês.